Olá, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero começar um vídeo um pouquinho diferente, mas eu não vou me estender muito, porque temos muita atividade para corrigir. Inclusive, eu vou postar alguns vídeos explicando a matéria, é mais fácil, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras que estão aqui atrás de mim, tá? Porque são palavras extremamente importantes para a vida de qualquer ser humano, e principalmente são importantes para nós nesse período de pandemia, nesse período de REAMP, né, que é o estudo à distância. A primeira palavra que eu quero que vocês prestem atenção é a palavra história. Ah, primeira história só porque é aula de história? Não, gente, não é por isso não. É porque história é o que nós estamos fazendo todos os dias da nossa vida. E nesse período da pandemia, a nossa história está completamente diferente. A história do ano de 2020 não vai ser contada da mesma forma como seria se não houvesse essa pandemia. Então, nós temos que não brigar com o ano de 2020 e falar que ele tem que ser cancelado, que ele tem que ser anulado. Nós devemos aprender com o ano de 2020 e não querer eliminar ele da nossa vida, tá? Porque ele nos traz muito ensinamento, tá bom? E aí vamos focar nas outras palavras, tá? Eu coloquei educação, sonhos, fé, coragem, respeito, determinação, força, objetivo, futuro, atenção, foco, sucesso e perseverança. Eu quero que todos vocês tenham em mente que quem está construindo a história de vocês são vocês mesmos, tá? E se vocês querem uma história positiva, uma história de sucesso, uma história de conquistas, são vocês que têm que fazer por merecer. São vocês que têm que correr atrás. Nós, professores, somos apenas um instrumento para ajudar, mas depende de vocês, tá? Sem vocês, sem os sonhos de vocês, sem objetivos de vocês, sem a coragem, a fé, o foco, a determinação, a atenção, vocês não vão alcançar sucesso nenhum, tá? Não adianta eu querer o sucesso de vocês se vocês não quiserem. Mas vamos lá. Esse PET 5, ele tá bem extenso, bem maior que os outros. E esse início dele aí, a semana 1, tá, de história, nós vamos falar sobre a experiência de governos democráticos no Brasil de 46, na verdade, a 1964. Por que de 46 a 64, gente? Porque até 45, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. A gente já sabe da era Vargas, de 30 a 45. E sabemos que em 1937 ele criou uma Constituição que restringiu muito os nossos direitos, né? Ele deu de vários direitos na Constituição de 32 e na Constituição de 34 ele dá alguns direitos, na Constituição de 37 ele tira esses direitos. E aí o que acontece? Existia no Brasil duas ideias muito importantes, que eram as ideias nacionalistas e as ideias liberais, que eram totalmente contrárias. Era como se fosse conservador e liberal. Sabe assim? Sabe aquela ideia de radical e moderado? É mais ou menos isso. O Getúlio Vargas e vários outros presidentes, assim como o próprio JK e tal, eles tinham JK, o Dutra, Jânio Quadros, João Goulart e outros. Eles vão ficar indo e vindo nessas ideias, tá? Alguns são nacionalistas, outros são liberais, tá? O que acontece? O que são ideias nacionalistas? Gente? O nacionalismo pregava que o Estado deveria interferir na economia de forma 100%. Ele iria controlar a entrada e saída do capital estrangeiro, para saber quem estava investindo, quem não estava investindo, para onde estava indo, o que estava indo. E ele não ia permitir a interferência dos Estados Unidos, a interferência estrangeira na nossa economia, porque quem ia controlar tudo era o próprio Estado. A economia liberal, que era a ideia liberal defendida por outros políticos, dentro desses que eu citei para vocês, eu vou falar daqui a pouco sobre eles, a ideia de alguns deles era zero intervenção do Estado na economia, a economia vai ter um livre comércio, um livre acesso a todo mundo, capital estrangeiro, empresa estrangeira tem total liberdade no Brasil para investir no que quiser, da forma que quiser,
e inclusive reverter os lucros para o seu país, o que para mim isso é muito problemático, né? Porque a empresa estrangeira vem, investe aqui, ok, beleza. Só que ela não deixa nada aqui para nós, a não ser a empresa, deixou empregos. Mas por que não deixar algum retorno financeiro real para o país, né? Porque todo o lucro, né, que eles obtinham poderia ser revertido para o seu país de origem, né? Sendo que eles estão explorando a nossa mão de obra, nossa matéria-prima, o nosso país. E eles eram a favor também da aliança com os Estados Unidos, que era o país totalmente capitalista na época, né? Sabemos que a partir de 46 o mundo começa a viver a história da Guerra Fria, que é a disputa entre, né, os países capitalistas contra os socialistas, especificamente Estados Unidos e União Soviética, o RSS. E essa disputa vai gerar problemas no mundo todo, tá? Porque muitos países acabavam tomando partido de um lado ou de outro. Como eu falei para vocês, nós tivemos aí, dentro desse período democrático, nós vamos ter 5 presidentes, tá? De 46 a 64. O primeiro foi o Dutra, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, ele era mais adepto ao liberalismo do que ao nacionalismo. Depois dele, nós vamos ter o Getúlio Vargas, que é mais adepto do nacionalismo do que do liberalismo. Depois do Getúlio Vargas, que suicidou em 1954, né, em agosto de 54, nós vamos ter o JK, que vai de 55 a 60. Antes eram normalmente 5 anos de governo, tá, gente? A maioria. Nós tivemos momentos no Brasil de 4 anos, 5 anos, agora está estabelecido em 4 anos, tá? Tivemos também o período da ditadura militar, que não tinha tempo determinado, né? Podia ser 1 ano, podia ser 5, podia ser 10, dependia do presidente que estava no momento. Então, hoje, oficialmente, são 4 anos para qualquer cargo eleitoral, tá bom? Do vereador ao presidente, podendo ser reeleito, tá? Mas só pode uma vez. Então, no máximo, por exemplo, prefeito, governador e presidente, no máximo, podem ficar 8 anos consecutivos. Aí ele tem que sair, ficar 4 anos fora e pode se candidatar novamente. Agora, vereador, deputado, senador, esse aí pode candidatar a vida inteira. Se for eleito, vai ficando. Se não for eleito, sai, tá? O Getúlio Vargas, a principal coisa que ele fez durante o governo dele, desse segundo mandato, digamos assim, agora eleito de forma real, de forma legítima, foi a criação da Petrobras, né, com o slogan no Brasil, petróleo é nosso. Tipo, o Brasil era o foco do petróleo naquele momento. E aí, depois dele, nós vamos ter o JK, que é aqui de Diamantina, né? E o JK, ele era, assim, totalmente a favor do desenvolvimento industrial do país. Por quê, gente? Porque ele acreditava que quanto mais... Ele criou um chamado plano de metas. E criou o slogan dele, era 50 anos em 5. Eu vou desenvolver o Brasil 50 anos, mas eu vou gastar só 5. Tem jeito não, né, gente? Meio difícil, né? Mas era um slogan dele. Na verdade, ele até fez muita coisa pelo país. Inclusive, uma inflação gigantesca. Uma dívida externa fenomenal. Uma dívida externa astronômica, tá? Porque ele pegou muito dinheiro emprestado, porque, afinal de contas, o cara construiu uma cidade. Ele não construiu um hospital. Ele não construiu uma escola. Ele não construiu uma estrada. Ele construiu uma cidade inteira, tá? Ele constrói tudo dentro daquela cidade. E ele vai governar de 55 a 60. Os principais focos do JK ficou em 5 setores, que era energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Ele não tá errado em investir nisso aqui não, gente. Porque é o que dá certo, é o que faz o país crescer, tá? Mas, infelizmente, não da forma como ele quis fazer, né? Porque desenvolveu muita coisa? Sim, principalmente a indústria automobilística. Porém, trouxe uma dívida externa enorme para o país. Depois dele, nós vamos ter o Jânio Quadros. Esse coitado foi eleito também, mas ficou só 1 ano. Menos de 1 ano direito, 1961. E logo em seguida, assume o João Goulart, né, o Jango.
o Jânio Quadros, né? Ele vai governar o Brasil em 1961 e ele era meio louquinho, sabe? Assim, o mundo inteiro quase, né? Muitos países contra o socialismo, o comunismo, e ele vai dar uma medalha para o Che Guevara, que era um líder revolucionário que pregava o socialismo e o comunismo na América Latina para todo lado. Então, era um cara meio controverso. E ele adotou o parlamentarismo durante a ideia do parlamentarismo, mas só o João Goulart ele vai aceitar o parlamentarismo, mas depois acaba fazendo um plebiscito, né? O que é plebiscito, gente? É uma eleição, e nesse plebiscito o povo vai optar a voltar ao presidencialismo. Então, depois do Jânio Quadros, nós vamos ter o João Goulart. Todos eles, gente, falavam em reformas de base, só que nenhum deles fazia, teoricamente. O João Goulart foi o primeiro a fazer um grande discurso sobre a reforma de base, as reformas de base. E o que são essas reformas de base? É a reforma agrária, que é a distribuição igualitária de terra. A reforma tributária, que é você cobrar os impostos de forma correta, né? A reforma eleitoral, que é você ter leis sérias para as eleições, né? A reforma administrativa, que é a questão de previdência, de aposentadoria e etc. A reforma educacional, que é a valorização da educação, é saber o que está dando certo, o que não está. Vamos corrigir o que está errado, vamos continuar com o que está certo, e várias outras. Só que esse discurso dele, né, não deu muito certo, porque aí, em 31 de março, né, de 1964, o Exército se organiza e acaba depondo, né, tirando ele do governo e assumindo o Brasil de 64 a 85. Foram 21 anos de muito terror, de muita ditadura, de muitos problemas no nosso país, tá? Que nós vamos ver na próxima semana, na semana 2. Então agora nós vamos para a correção das atividades. Bom, nono ano, então vamos para a correção, né, sem muitas delongas, porque tem muita atividade, né? Então a gente não pode demorar muito. PET 5 de História, nono ano, semana 1. O nosso tema dessa semana 1 tá aqui. A experiência de governos democráticos no Brasil, de 45 a 64. Ok? Aqui no início da folha das atividades, nós temos um texto, um quadro, na verdade, né, que eu já falei para vocês, sobre os nacionalistas e os liberais, tá? Então, vamos iniciar as atividades. A experiência democrática, acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Este roteiro ilustrado foi pensado para facilitar seus estudos. Assim, você conseguirá compreender melhor na medida em que for respondendo ao que se pede. Gente, eu achei um roteiro muito pequenininho, por isso que eu expliquei um pouco anteriormente para vocês. Mas, mesmo assim, eu vou focar nesse roteiro que está aqui do lado, tá bom? Então, vamos começar. Número 1. Qual é a importância de uma Constituição para um país? Segunda pergunta. Apresente os principais aspectos da Constituição de 46. Então, vamos lá. A Constituição é um conjunto de leis que regem um Estado e estabelece os direitos e deveres do cidadão. A Constituição de 46 voltou com muitos dos direitos que haviam sido perdidos com a Constituição de 37, tendo um caráter mais democrático. Então, a Constituição de 46 muda a de 37. Aqui, gente, do lado, nós vamos ter vários presidentes. Quem assume o Brasil em 46, como eu disse para vocês, foi Eurico Gaspar Dutra. Ele vai de 46 a 50. Aqui do lado nós temos um pouquinho sobre a história do governo dele, tá? Bem pouco mesmo, tá, gente? Seu governo coincidiu com o início da Guerra Fria, claro, porque a Guerra Fria inicia no fim da Segunda Guerra Mundial, que é em 45. Optou por aliar-se aos Estados Unidos. Então, se ele aliou os Estados Unidos, ele era do lado nacionalista, né? Ele era mais a favor do lado do nacionalismo. Aliás, ele era a favor do liberalismo, perdão, tá, gente? Ele era totalmente a favor do liberalismo.
cassou o registro do Partido Comunista no Brasil. O Partido Comunista agora, ele se torna um partido totalmente ilegal, tá? Durante seu governo, foi discutida, votada e aprovada uma nova Constituição, a quinta do Brasil, que é a que nós acabamos de ver aqui em cima na correção dessa atividade, ok? Então, agora nós vamos para o número 2. O que são indústrias de base? Indústria de base, o nome já diz, é a indústria que fabrica matéria-prima utilizada como fonte principal de outros produtos em outras fábricas como siderurgia, mineração, petrolífera, cimento e etc. Essa indústria de base, gente. Ué, professora, mas vai fabricar matéria-prima? Sim. A gente não pode usar o petróleo da forma como ele sai lá das minas, né, de onde eles retiram, né, o petróleo. A mineração pela mesma forma, a gente não vai usar o minério, né, o ferro da siderurgia da mesma forma que eles são retirados na natureza. Eles são todos passados por um processo de química, né, ou de limpeza, ou de agregação de outros produtos, até chegar no produto final que dá pra gente usar nas outras fábricas, tá bom? Por exemplo, o petróleo que a gente coloca no carro, né, o óleo diesel, até mesmo a gasolina que se coloca nos carros, a gasolina já é um produto final da matéria-prima. A matéria-prima é o petróleo, né, que se transforma com a química lá na gasolina. O mesmo óleo diesel não é o óleo puro que sai lá do petróleo, tá? Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais nesse período? Vamos lá? Nacionalista. O líder era Getúlio Vargas. Segundo os nacionalistas, o Estado devia intervir na economia, controlando a entrada e saída do capital estrangeiro no país e ter uma independência em relação aos Estados Unidos. Então, líder Getúlio Vargas. O Estado devia intervir na economia, controlando a entrada e saída do capital estrangeiro no país e ter uma independência em relação aos Estados Unidos. Os liberais, o líder era o Carlos Lacerda. Vou colocar para vocês uma foto deles, tá, gente? Depois. A economia devia ter a menor interferência do Estado, liberdade ao capital e às empresas estrangeiras e uma aliança com os Estados Unidos. Então, já é o oposto. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista de JK, ou Juscelino Kubitschek? JK criou um plano chamado Plano de Metas, o qual visava o crescimento do país e da infraestrutura. Com as multinacionais, ele priorizava cinco setores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Aqui do lado, nós vamos ter um pequeno texto sobre o Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, segundo governo, de 51 a 54. Aqui ele é eleito, tá, gente? Ganhou as eleições defendendo investimentos na indústria de base, que eu acabei de explicar no número 2, e ampliação das leis trabalhistas. Tinha um projeto nacionalista. O seu slogan era: o petróleo é nosso. Tanto é que foi ele que desenvolveu a Petrobras. Eu falei para vocês num PET anterior, acho que parece que no PET 3, eu acho. Cometeu suicídio em agosto de 54, por pressões políticas. Logo embaixo nós temos o JK, que é mineiro, né, de Diamantina. Juscelino Kubitschek, ele vai governar o Brasil de 55 a 60. O slogan era 50 anos em 5, ou seja, desenvolver o Brasil em 5 anos, o que ele ia gastar 50, tá? Adotou uma política nacional desenvolvimentista, iniciou seu mandato adotando o plano de metas, retomou o projeto de construção de Brasília, inaugurado em 1960, e aumentou, né, óbvio, a inflação e as desigualdades sociais. Agora nós vamos para o número 5. Você já ouviu falar em inflação?
Acho que todo mundo já, né, gente? Como isso interfere na economia e na política? Bom, eu já ouvi falar, né? Ela interfere no poder de compra das pessoas. Quando sobe muito, os valores dos produtos variam de acordo com seu índice. Inflação alta, as pessoas compram menos, afetando todos os setores da economia. Quanto mais alta a inflação, maior o preço dos produtos, tá? Então, ela interfere no poder de compra das pessoas. Quando sobe muito, os valores dos produtos variam de acordo com seu índice. Inflação alta, as pessoas compram menos, afetando os setores da economia. Por que afeta os setores da economia, gente? Faltou, aqui tem um O, não um I. Porque se eu não compro, o mercado não vende, ele não paga o funcionário. Se ele não paga o funcionário, ele tem que demitir. Se ele vai demitir, é mais gente desempregada, é mais gente sem dinheiro para comprar. 6. Quais as diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo? Vamos lá? Bem resumido, viu, gente? É muito maior do que isso aqui, tá? Parlamentarismo. É o primeiro que eu vou falar. O chefe do Poder Executivo é o primeiro-ministro, escolhido pelos membros do Poder Legislativo Federal, ou seja, os deputados. Quem elege o parlamento, que são os deputados, são os cidadãos. Cada cargo é ocupado por pessoas diferentes. Então, o que acontece, gente? No parlamento, quem escolhe o líder, digamos assim, que é o primeiro-ministro, é a população de forma indireta, porque ela escolhe o deputado e o deputado escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, tá bom? Presidencialismo. O chefe do Poder Executivo é o presidente, eleito pelo povo por meio do voto direto ou indireto. O chefe de Estado e governo são a mesma pessoa. Então, quem é chefe de Estado e chefe de governo são os mesmos. Número 7. As reformas de base propunham quais transformações? Básicas, gente, que são até hoje, tá? Reforma agrária, tributária, eleitoral, administrativa, educacional e outras. Reforma agrária é da terra, né? A tributária são os impostos, eleitoral é o sistema eleitoral, administrativa, ela envolve trabalho, ela envolve aposentadorias, etc. Educacional e outras. Então, eu vou falar um pouquinho aqui agora do Jânio Quadros e do João Goulart. Jânio Quadros, ele vai governar só em 1961. Ele restringiu os gastos do governo, ou seja, ele apertou o cinto, parou, fez o povo gastar menos, congelou os salários, aumentou o preço do pão e combustíveis. Por quê, gente? Que eram os bens mais consumíveis. Mais consumidos, né? João Goulart era apoiado pelos movimentos sindicais e estudantis, aceitou o parlamentarismo. Após um plebiscito, o presidencialismo retornou, né? Ele aceitou ter o parlamentarismo, que é o governo eleito, né? O primeiro-ministro que governava, eleito pelos deputados. Só que teve um plebiscito, né? Que eu já expliquei para vocês, que plebiscito é eleição. E o presidencialismo retornou, então ele se torna presidente novamente. Prometeu realizar as reformas de base, que são essas que nós acabamos de falar. Reforma agrária, tributária, eleitoral, administrativa, educacional. Mas foi deposto com o início da ditadura militar. Ele foi deposto pelo general Castelo Branco, né? E em 1964... em março de 64, e inicia-se o período ditatorial no Brasil. Gente, esse vídeo realmente vai ficar um pouquinho grande, tá? Próxima atividade. Aqui nós temos a atividade 2. Observe a fotografia abaixo. Leia o trecho e responda as questões propostas. Aqui nós temos uma fotografia da área da Avenida JK, em São Paulo, tá? O incentivo à indústria automobilística foi uma das principais propostas do governo de JK. A escolha por esse meio de transporte estava relacionada à política desenvolvimentista de modo mais amplo. Para JK, como era conhecido, o Brasil precisava se modernizar cada vez mais. O que você observa nessa fotografia?
Ela é uma resposta pessoal, gente. Aí eu coloquei: eu observo muitos carros gerando um trânsito intenso e um local de grande urbanização. Então, por que eu falei urbanização, gente? Porque nós temos pouco verde, muito carro, muito cimento, né? Muitas ruas, tá? Em um mesmo espaço. Letra B. Podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo de JK, de 55 a 60, que foram reunidas no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos, com base nas transformações que o Brasil vivenciou nas décadas de 50 a 60. Industrialização. O que é industrialização? Foi se tornando um dos principais setores da economia brasileira, havendo um grande crescimento industrial. Urbanização. Houve uma grande concentração das pessoas nos centros urbanos. Êxodo rural. As pessoas abandonam a vida no campo, na zona rural, para trabalhar nas cidades, buscando melhores condições de vida. Letra C. Com o crescimento industrial, aumentaram também as desigualdades sociais pelo país. As populações mais pobres iam em busca de novas oportunidades nos grandes centros urbanos. Isso significa deixar para trás sua cidade natal, às vezes sua família. Nem sempre essas pessoas encontravam um futuro promissor e acabavam vivenciando situações difíceis. A migração era resultado também de falta de emprego e condições de vida dignas. Converse com seus pais, avós ou conhecido. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Seus pais, avós ou conhecidos que tenham vivenciado alguma situação semelhante. Se preferir, registre a conversa em seu caderno. Essa é uma resposta totalmente pessoal. Eu coloquei a minha. Eu conheço várias pessoas, inúmeras situações, onde cada uma busca objetivos diferentes uns dos outros, mas com um objetivo em comum, que é o de melhorar de vida. Continuando, atividade 3. As reformas de base prometidas no governo de João Goulart animaram vários setores da sociedade que viram nelas oportunidades promissoras de redução das desigualdades sociais. Esses setores iam se organizando na medida em que levavam adiante suas reivindicações. No ano de 1961, o deputado Francisco Julião, esse aqui embaixo, discursou em defesa da ampliação dos direitos trabalhistas no campo e da reforma agrária, buscando garantir que fosse limitada a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir. Extremamente bacana a ideia dele, né? Glossário: reivindicar, reclamar, exigir um direito. Reforma agrária: redistribuir as propriedades rurais. Você já produziu um card? Essa é uma maneira de te ajudar a organizar seus estudos. Vamos lá? Vou explicar para vocês como que isso vai funcionar. Um card possui informações resumidas, relevantes e de rápida compreensão. Geralmente, os jogos de tabuleiro também utilizam os cards. Um card pode possuir uma imagem, além de apresentar um pequeno texto explicativo do tema ao qual se refere. É simples, prático e te ajudará bastante. Agora é com você. Pesquise em seu livro e em outros materiais a situação desses dois movimentos abaixo e monte um card para cada um deles. Busque considerar de que forma as reivindicações desses grupos continuam presentes em nosso cotidiano. Então, aqui nós vamos falar sobre a União Nacional dos Estudantes e sobre as ligas camponesas, tá bom? São os dois assuntos que nós vamos tratar. Vamos lá, né? Vamos falar dos dois. Órgão máximo, a União Nacional dos Estudantes, UNE, órgão máximo de representantes dos estudantes universitários do Brasil. O objetivo principal é melhorar a condição educacional, principalmente a universitária, tá? Após 1964, ele atuava na ilegalidade, são a favor da democracia, são atuantes politicamente, são grandes incentivadores da arte, ciência e cultura do país, até hoje. As ligas camponesas, movimento de luta pela reforma agrária, existiu durante a década de 1950,
Figura principal era o Francisco Julião. Era a União de Trabalhadores Rurais contra os latifundiários por uma melhor distribuição das terras. Foi reprimido durante a ditadura militar e seus líderes presos. Atualmente, o movimento que seria semelhante às ligas camponesas é o MST, Movimento do Sem Terra, que se tornou uma continuação. Então, vamos lá. Órgão máximo de representantes dos estudantes universitários do Brasil. Objetivo principal, melhorar a condição educacional. Após 64, atuam na ilegalidade, são a favor da democracia, são atuantes politicamente, são grandes incentivadores da ciência, da cultura, da arte do país. Liga dos Camponesas, movimento de luta pela reforma agrária, existiu durante a década de 50, figura principal Francisco Julião, era a União de Trabalhadores Rurais contra os latifundiários por uma melhor distribuição das terras, foi reprimido durante a ditadura militar e seus líderes presos. O MST, Movimento do Sem Terra, se tornou uma continuação. Então, terminamos por aqui. Ficou um pouquinho grande, gente, porque realmente é muita atividade, tá? Mas na próxima aula a gente se vê, na próxima correção a gente se encontra. Abraços da professora Elaine Dar.